O cheiro de gordura quente já tinha impregnado tudo. Era início da noite, o horário mais cruel para quem estava com fome. O restaurante estava cheio, barulhento, vivo. Pratos saíam da cozinha como numa linha de montagem, garçons cruzavam o salão quase correndo, e o som metálico das panelas se misturava às risadas dos clientes. Foi nesse cenário que ela apareceu. Ninguém percebeu de imediato. Uma mulher idosa, pequena, curvada pelo tempo, parou discretamente perto da porta da cozinha. Vestia roupas simples, gastas, um casaco velho demais para aquela estação, e carregava uma bolsa de pano quase vazia. O cabelo grisalho estava preso de qualquer jeito. O rosto, marcado por rugas profundas, tinha algo difícil de definir. Não era só cansaço. Era dignidade ferida, contida à força. Ela esperou. Esperou mais do que a maioria das pessoas teria coragem. Quando finalmente alguém a notou, foi um dos cozinheiros mais jovens. Ele a olhou de cima a baixo, rápido, com aquele olhar automático de quem já decidiu antes mesmo de ouvir. Senhora, o restaurante não aceita pedidos assim, disse, apontando com a cabeça para a porta. Ela respirou fundo. Eu não quero pedir, respondeu com a voz baixa, firme, mas educada. Só queria saber se posso cozinhar, em troca de um prato. Houve um segundo de silêncio. E então, a risada veio. Não uma risada nervosa. Não uma risada constrangida. Mas aquela risada aberta de deboche que não tenta esconder nada. Cozinhar? Outro cozinheiro repetiu, limpando as mãos no avental. A senhora? Alguém mais riu. Aqui não é sopa comunitária, disse um terceiro, sem sequer olhar para ela. Vai tentar o quê? Cortar cebola? Ela abaixou levemente os olhos. Não por vergonha, mas como quem já conhecia aquele roteiro de cor. Eu só preciso de um prato de comida, disse. Não precisa ser grande. O prato vazio que ela segurava com cuidado, como se fosse algo precioso, chamou a atenção de alguns naquele momento. Um prato simples, branco, sem nenhuma lasca. Limpo demais para alguém que pede. Olha isso, murmurou um dos cozinheiros rindo. Agora vem gente querendo cozinhar para pagar o jantar. É cada coisa, outro completou. O chefe de cozinha, um homem de meia-idade conhecido pelo temperamento curto, finalmente se virou. Olhou para a mulher por alguns segundos, avaliando não só a aparência, mas o incômodo que ela representava naquele momento. Senhora, estamos cheios, não temos tempo para isso, disse já impaciente. Procure outro lugar. Ela assentiu lentamente. Apertou o prato contra o corpo por um instante, e então fez algo inesperado. Só me deixem olhar a panela do molho, pediu. 1 minuto. Se não gostarem, eu vou embora. Aquela ousadia provocou uma nova onda de risadas. Agora quer dar palpite? Alguém falou alto. A senhora não sabe onde está, disse o chefe, irritado. Isso aqui é coisa séria. Ela levantou os olhos. Pela primeira vez, olhou diretamente para ele. Eu sei, respondeu. Por isso estou pedindo. Algo naquele tom fez o chefe hesitar. Não foi pena. Foi curiosidade involuntária. Antes que ele pudesse responder, um garçom apareceu, aflito. Chefe, a mesa 12 reclamou do molho. Disseram que está amargo. A 7 também. E a 4 devolveu o prato. O chefe praguejou baixo. Impossível. Fizemos como sempre. A mulher olhou discretamente para o fogão, para as panelas, para o vapor subindo. Posso provar? Perguntou. O chefe suspirou, já irritado demais para se importar. 1 minuto. Só isso. Depois some daqui. Ela caminhou até o fogão com passos lentos mais seguros. Pegou uma colher, provou o molho e fechou os olhos por um segundo. O alho queimou antes da cebola, disse calmamente. E alguém exagerou no vinagre para tentar corrigir. O silêncio caiu como um pano pesado. Isso é absurdo, disse um dos cozinheiros. Seguimos a ficha técnica. Ela não respondeu. Apenas pegou outra colher, ajustou o fogo
Acrescentou um ingrediente simples que estava ali ao alcance de qualquer um. Mexeu por menos de 30 segundos. Prove agora, disse, devolvendo a colher ao chefe. Ele provou. Depois provou de novo. E então ficou em silêncio. Os outros se aproximaram, curiosos. Um por um, provaram. Ninguém riu dessa vez. Oh! O amargo sumiu, murmurou um deles. Como você fez isso? Perguntou o outro, quase sem perceber o tom. A mulher apenas limpou as mãos no avental que alguém tinha jogado sobre a bancada. Cozinhar não é receita, disse. É escutar o que a comida está dizendo. O chefe pigarreou visivelmente desconcertado. Pode preparar um prato para ela, disse a um dos garçons. Qualquer coisa do cardápio. Ela balançou a cabeça. Um prato simples está bom. Enquanto a comida era preparada, alguns olhares ainda carregavam desconfiança. Outros, algo novo. Incômodo. Antes de sair, ela se virou. Obrigada por me deixarem cozinhar, disse. Ninguém respondeu. Ela saiu com o prato nas mãos, sem saber que, naquele exato momento, alguém na cozinha tinha começado a se perguntar quem, afinal, era aquela mulher. E essa pergunta não os deixaria em paz por muito tempo. A mulher idosa não voltou no dia seguinte, nem no outro. E por algum motivo que ninguém admitiria em voz alta, isso incomodou a cozinha. Porque não era normal alguém pedir comida daquele jeito. E muito menos consertar um molho com 2 mexidas e uma calma que parecia antiga. Como se ela já tivesse vivido dentro de cozinhas por tempo demais. O chefe de cozinha, Mauro, não comentou. Mas na terceira noite, quando o restaurante encheu de novo e o barulho virou uma pressão física, ele mesmo se pegou olhando, de canto, para a porta da cozinha, como se esperasse que ela aparecesse. Não apareceu. Quem apareceu foi um problema muito maior. Às 8h23, o gerente invadiu a cozinha com a testa brilhando de suor e o celular colado na orelha. Mauro, pelo amor de Deus. Hoje é a noite do Júlio Amaral. O nome caiu como faca. Mauro travou por um segundo. O crítico? O crítico. O gerente engoliu seco. Ele está no salão, mesa 9, com mais 2 pessoas. E... Ele abaixou a voz como quem confessa um crime. Eles pediram o prato da casa. O molho é o mesmo. A cozinha inteira ficou imóvel por meio segundo, como se o ar tivesse sido desligado. O prato da casa era o orgulho do restaurante. E também o maior risco, porque o molho precisava estar perfeito. Um ponto errado, uma pitada fora do lugar, e virava aquilo. Mauro olhou para a panela do molho como se ela o encarasse de volta. A gente corrigiu da última vez, murmurou um cozinheiro. Corrigiu porque outro começou, mas parou. Ninguém queria dizer, porque a velha ajudou. Mauro respirou fundo, tentando assumir o controle do próprio estômago. Vamos fazer do zero, agora, ordenou. Sem pressa, sem atalhos. Só que cozinha cheia não permite sem pressa. A vida real é uma sequência de urgências empilhadas. Enquanto um novo molho começava, chegaram mais pedidos, mais reclamações. Um prato voltou porque veio frio. Um bife passou do ponto. Um garçom derrubou bebida no corredor e a metade do salão reclamou do cheiro. O telefone tocou com delivery atrasado. A chapa começou a soltar fumaça. E Mauro, que normalmente gritava e mandava, naquela noite estava diferente, mais contido, mais tenso. Como se soubesse que não era só uma noite corrida. Era uma noite que poderia destruir a reputação do lugar. O gerente voltou mais uma vez, pálido. Ele pediu o prato com restrição. Sussurrou. Sem nada de lactose, sem manteiga. Ele disse que é intolerante. Mauro fechou os olhos. O prato da casa vai com... Começou. Eu sei. O gerente interrompeu. Ele falou olhando no meu olho, como quem já espera o erro. A cozinha sentiu a ameaça. Não era mais só cozinhar. Era um teste. E crítico não testa só sabor.
Testa nervo. Testa consistência. Testa se o restaurante é profissional ou se é teatro. O novo molho começou bem. Cheiro bom, cor certa. Mas no meio do preparo, um dos cozinheiros, nervoso, apressado, pegou o pote errado. E ninguém viu. Até que o molho mudou de cheiro. Um leve doce estranho, quase imperceptível. Quase. Mauro provou, franziu a testa e provou de novo. O que foi isso? Perguntou baixo. O cozinheiro engasgou. Nada. Nada. Mauro olhou direto para ele. Você colocou creme. O rapaz empalideceu. Eu achei que era... Mauro não gritou. E isso foi o mais assustador. Ele só encarou a panela como se tivesse perdido. Não dá tempo de refazer tudo de novo. Ele disse mais para si mesmo. E se ele sentir... Acabou. Na mesma hora, uma voz atrás da porta da cozinha falou. Dá sim. Todos viraram ao mesmo tempo. Ela estava ali. Não entrou como quem pede favor. Entrou como quem conhece o lugar. Mesmo lenta, mesmo pequena, havia uma firmeza nela que era quase autoridade silenciosa. O prato vazio não estava nas mãos dela dessa vez. Havia apenas a bolsa de pano e o mesmo casaco simples. O rosto, porém, parecia ainda mais cansado, como se aqueles dias sem aparecer tivessem sido dias difíceis. Mauro, que não acreditava em coincidências, ficou parado. A senhora... Ele começou. Ela ergueu uma mão pedindo calma. Eu ouvi da rua, disse. Alguém falou autocrítico. E eu senti o cheiro do molho daqui. Um dos cozinheiros soltou um riso nervoso. A senhora está seguindo a gente agora? Ela não reagiu ao deboche. Só olhou para a panela como quem lê uma carta antiga. Você colocou creme, ela disse sem perguntar. O rapaz ficou vermelho. Foi sem querer. Sem querer também mata. Ela respondeu seca, mas sem crueldade. Mauro abriu a boca para mandar ela sair. Por orgulho mais do que por lógica. Mas o gerente apareceu de novo na porta, e quando viu a mulher, arregalou os olhos. É ela? Mauro não respondeu. A mulher aproximou-se do fogão com uma calma que parecia impossível naquela correria. Pegou uma colher, provou o molho, fechou os olhos. Respirou como se lembrasse de alguma coisa. Isso não é só creme, ela disse. Tem manteiga. O gerente quase desmaiou. Ele é intolerante, sussurrou. Ela assentiu como se isso fosse só mais uma variável do mundo. Dá para salvar, falou. Mauro, engolindo a humilhação, perguntou. Como? Ela olhou para ele pela primeira vez com algo parecido com compaixão. Mas uma compaixão sem carinho. Uma compaixão de quem já viu cozinhas desabarem 1000 vezes. Você tem 2 caminhos, ela disse. Um é jogar fora e aceitar a derrota. O outro é trabalhar com o erro sem deixar ele aparecer. Mauro rangeu os dentes. Não dá tempo. Ela apontou para a bancada. Me dá uma panela limpa, disse. Agora. Houve um movimento imediato. Ninguém discutiu. Ninguém riu. E naquele momento, um dos garçons, Lucas, jovem, esperto, sempre com o celular na mão, levantou discretamente o aparelho e começou a gravar. Não para postar. Não ainda. Só porque sentiu que algo raro estava acontecendo. A mulher colocou a panela no fogo, pediu 2 ingredientes simples e um caldo. Coisas comuns. Coisas que estavam ali. Ela não fazia gesto de chefe de televisão. Não fazia show. Ela fazia como alguém que já tinha feito aquilo 1000 vezes quando a vida dependia. Mexeu. Ajustou. Provou. Ajustou de novo. Prova, ela disse, estendendo a colher a Mauro. Mauro provou. O rosto dele mudou. O molho estava limpo, equilibrado, sem traço de manteiga, sem traço de creme. Isso é impossível, murmurou um cozinheiro. Ela respondeu sem olhar. Impossível é tentar cozinhar com o ego. O gerente piscou como se tivesse ouvido uma ofensa e uma verdade ao mesmo tempo. E a lactose?
Ele perguntou. Ela apontou para a panela antiga. Aquilo vai pro lixo, disse. Isso aqui vai pra mesa 9. E vai agora. Sem enfeite. Sem firula. Só perfeito. Lucas continuava gravando, o celular tremendo levemente. Mauro fez o prato com mãos que, pela primeira vez naquela noite, pareciam obedecer alguém além dele mesmo. O garçom levou. O salão ficou distante. A cozinha, por um instante, ficou em silêncio. Só o som do fogo. A mulher limpou as mãos e pegou a bolsa de pano, como se fosse sair. Mauro, engolindo seco, falou. Espera. Ela parou. Por que você volta? Ele perguntou. Por comida? Ela o encarou por um segundo, e naquele olhar havia algo que não combinava com fome. Havia memória. Havia história. Eu volto porque eu não suporto ver comida sendo desperdiçada, ela disse. Nem gente. Antes que Mauro pudesse responder, o gerente entrou correndo de volta, com os olhos arregalados, segurando um guardanapo como se fosse uma prova de crime. Ele quer falar com o chefe, agora, disse o gerente quase sem voz. E, ele perguntou, quem foi que fez esse molho? A cozinha parou de respirar. A mulher idosa ficou imóvel. E Lucas, sem perceber, aproximou o celular um pouco mais. Corta. O pedido do crítico não foi um pedido, foi uma sentença. Ele quer falar com quem fez o molho, agora. O gerente repetiu a frase 2 vezes, como se dissesse alto fosse fazê-la desaparecer. Ninguém respondeu. A cozinha inteira parecia ter encolhido alguns centímetros. Mauro foi o primeiro a reagir. Fui eu, disse rápido, quase automático. A mulher idosa virou o rosto lentamente em direção a ele, não com surpresa, com algo mais perigoso, compreensão. Não foi, ela disse baixa. E você sabe disso. Mauro apertou os lábios. Não era medo do crítico, era medo do que aconteceria se a verdade aparecesse ali, nua, diante de todo mundo. Senhora, ele começou tentando manter a voz firme. Não é o momento. Ela olhou em volta. Para os fogões, para os cozinheiros que minutos antes riam dela. Para o prato que tinha salvado o restaurante. Nunca é, respondeu. Por isso as coisas desandam. O gerente voltou a insistir, já suando. Ele está ficando impaciente. Disse que quer agradecer pessoalmente. A palavra agradecer caiu estranha naquele ambiente acostumado a reclamações. Mauro respirou fundo, depois soltou o ar de uma vez, como quem se rende. Foi ela, disse apontando. A senhora... Hesitou. A senhora ajudou. Houve um segundo de silêncio tão absoluto que até o barulho do exaustor pareceu alto demais. Ela... O gerente repetiu, olhando para a mulher como se a estivesse vendo pela primeira vez. Ela não se moveu. Se ele quer falar comigo, disse, eu vou. Mauro segurou o braço dela por instinto. Não. Falou, quase implorando. Você não entende. Esse homem destrói restaurantes com uma frase. Ela soltou o braço com delicadeza. Eu entendo melhor do que você imagina. O caminho até o salão pareceu mais longo do que realmente era. Cada passo dela carregava o peso de olhares curiosos. Alguns clientes já percebiam a movimentação estranha. Um crítico conhecido pedindo para falar com o cozinheiro não era comum. Lucas seguiu atrás, celular no bolso agora, mas com o coração acelerado. Ele não sabia explicar por quê, mas sentia que estava testemunhando algo que não se repetiria. A mesa 9 estava iluminada demais. Júlio Amaral não tinha cara de carrasco. Era elegante, calmo. Os cabelos grisalhos bem cortados. Os gestos contidos. Ao ver a mulher idosa se aproximar, franziu a testa por um breve segundo. Não de desprezo, mas de confusão. Boa noite, ele disse educado. O chefe? Mauro abriu a boca para responder, mas ela foi mais rápida. Fui eu quem ajustou o molho, disse. Se houve algum problema... Júlio levantou a mão. Problema? Ele sorriu de leve. Pelo contrário,
Foi o melhor prato que comi nos últimos anos. Algumas mesas ao redor ficaram em silêncio, disfarçando a curiosidade. Há equilíbrio, ele continuou. Há respeito ao ingrediente. Há algo que não se ensina em curso nenhum. Ele a encarou com atenção renovada. Onde a senhora aprendeu a cozinhar assim? Ela hesitou. Foi a primeira vez que hesitou. Em cozinhas, respondeu. Muitas. Júlio inclinou a cabeça, intrigado. A senhora sabe que esse prato... Ele apontou para o prato quase vazio. É uma releitura moderna de uma receita clássica dos anos 70? Ela assentiu lentamente. Sei, disse. Mas a versão original não levava manteiga no final. Levava tempo. O crítico arregalou os olhos. Não foi um gesto teatral. Foi involuntário. Pouquíssimas pessoas sabem disso, ele disse, baixo. Quase ninguém. A conversa ao redor morreu de vez. A senhora trabalhou com quem? Perguntou ele. Com... Citou 2 nomes conhecidos da alta gastronomia. Ela desviou o olhar. Trabalhei para que pessoas comessem bem, respondeu. Os nomes nunca importaram. Júlio se inclinou para a frente, agora completamente fora do papel de crítico distante. Importam para mim. Ela respirou fundo. Eu não estou aqui para ser reconhecida, disse. Só queria um prato. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era constrangimento, era peso. Júlio recostou-se na cadeira, pensativo. Então fez algo inesperado. Tirou o celular do bolso. Posso tirar uma foto com a senhora? Perguntou. Não para postar, para lembrar. Mauro sentiu o estômago revirar. Ela pensou por alguns segundos. Depois assentiu. A foto foi tirada. Simples, sem pose. Lucas do fundo não resistiu. Pegou o celular de novo. Gravou aquele momento. Não o rosto do crítico, mas o da mulher, iluminado de um jeito estranho, como se carregasse décadas ali. Qual é o seu nome? Júlio perguntou. Ela abriu a boca e fechou de novo. Isso não importa, respondeu. Importa sim, ele disse com firmeza gentil. Porque amanhã eu vou escrever sobre esse prato. E eu não escrevo sobre pratos. Eu escrevo sobre pessoas. Mauro sentiu o chão fugir. O restaurante vai ser citado? O gerente perguntou aflito. Júlio sorriu de canto. Talvez, disse. Mas não como vocês esperam. Ele voltou o olhar para a mulher. A senhora salvou esta noite. Falou. E talvez algo maior. Ela deu um leve sorriso. O primeiro desde que entrara ali. Eu só cozinhei, disse. O resto é barulho. Mas o barulho já estava começando. No fundo do salão, um cliente cochichava com outro. Alguém tinha reconhecido o crítico. Alguém tinha visto a mulher. Alguém tinha gravado um pedaço. E Lucas, sem perceber a dimensão do gesto, já tinha enviado o vídeo para um grupo pequeno de amigos, com uma legenda simples. Vocês não vão acreditar no que aconteceu hoje. A mulher saiu do restaurante com um embrulho simples nas mãos. Um prato embalado. Um pouco mais de comida do que pedira. Ninguém riu dessa vez. E enquanto ela caminhava devagar pela rua, o vídeo começava a ganhar vida própria. Na manhã seguinte, o vídeo já não pertencia a Lucas. Ele acordou com o celular vibrando sem parar. Mensagens de números desconhecidos, notificações em cascata, gente pedindo o vídeo original, gente perguntando se era montagem, gente dizendo que tinha visto a mulher antes, em outro lugar, em outro tempo. O trecho era curto, 38 segundos. Mostrava a cozinha em silêncio, a panela no fogo, as mãos enrugadas mexendo o molho com uma precisão quase elegante demais para aquela cena. Mostrava o crítico perguntando quem tinha feito o prato. E mostrava, acima de tudo, o olhar dela. Um olhar que não pedia aplauso, nem desculpa. Só respeito. Aquilo foi o suficiente. Porque a internet não precisa de respostas completas. Ela vive de perguntas abertas. Quem é essa mulher? Por que ela estava pedindo comida? Como alguém assim foi parar ali?
O vídeo atravessou a madrugada. Saiu dos grupos, caiu em páginas pequenas, depois médias, depois grandes. Em menos de 12 horas, já havia versões legendadas, reações gravadas, teorias sendo construídas. Isso não é normal, murmurou Mauro, olhando o celular na cozinha vazia do restaurante. Isso não é viral comum. O gerente assentiu, pálido. Um cara comentou que ela lembra alguém de um livro antigo, um chefe famoso que sumiu nos anos 90. Mauro franziu a testa. Famoso quanto? O gerente engoliu seco. Famoso o bastante para ter sido chamado de lenda. Enquanto isso, a mulher caminhava pela cidade como fazia todos os dias. Ela não tinha celular, não tinha televisão, não tinha ideia do que estava acontecendo. Passou pelo mesmo mercado barato, comprou pão velho com moedas contadas, sentou-se no mesmo banco da praça onde costumava observar as pessoas comendo apressadas, sem perceber o sabor. Foi ali que uma mulher mais jovem parou diante dela. Com licença, disse hesitante. A senhora esteve num restaurante ontem à noite? Ela ergueu os olhos, desconfiada. Estive, respondeu. A senhora cozinhou? Um silêncio pesado caiu entre as duas. Cozinhei, disse por fim. A mulher abriu o celular com as mãos tremendo. É a senhora, não é? O vídeo estava ali. Milhares de comentários rolando em velocidade absurda. Ela observou por alguns segundos. Depois desviou o olhar. Não sei usar isso, disse. Nem quero. As pessoas estão procurando a senhora, insistiu a mulher. Estão dizendo que a senhora pode ser... Não, interrompeu. Eu não sou. A mulher tentou argumentar, mas algo no tom encerrou a conversa. Não era agressivo. Era definitivo. A mulher idosa levantou-se devagar com o pão na bolsa e foi embora. Só que o mundo não foi. Naquela mesma tarde, um nome começou a aparecer nos comentários. Primeiro tímido, depois repetido, depois insistente. Um nome antigo. Um nome que não era dito havia anos. Gente mais velha começou a reconhecer padrões, técnicas, frases, o jeito de falar de comida como se fosse gente. Escutar o que a comida está dizendo. Isso é coisa dela. Meu Deus, não pode ser. Um jornalista cultural decidiu investigar. Puxou arquivos. Entrevistou gente esquecida. Encontrou uma matéria antiga, amarelada, sobre uma das maiores chefes que o país já teve. Uma mulher que revolucionou cozinhas quando quase nenhuma mulher era aceita nelas. Ela tinha restaurantes premiados, alunos famosos, capa de revista. E então, sumiu. Sem escândalo, sem despedida. A matéria terminava com uma frase estranha, que na época ninguém entendeu direito. Ela disse que não queria mais cozinhar para aplausos. No restaurante, Mauro recebeu uma ligação. Você sabe quem esteve na sua cozinha ontem? Perguntou uma voz grave. Não, ele respondeu sincero. Só sei que ela salvou a noite. Do outro lado da linha, houve um silêncio longo. Eu trabalhei com ela, disse a voz. 30 anos atrás. Ela me ensinou tudo, inclusive quando parar. Mauro sentou-se. Onde ela está agora? Se ela não quiser ser encontrada, a voz respondeu, não será. Mas o mundo estava decidido a encontrá-la. Repórteres começaram a rondar o restaurante. Pessoas apareceram perguntando por ela. Ofertas surgiram. Convites, dinheiro, programas de TV, promessas de homenagem. Ela recusou todas, até que numa noite chuvosa, voltou ao restaurante. Não pela fama, não pelo dinheiro, mas porque alguém na cozinha tinha cometido o mesmo erro que ela cometeu décadas antes. Cozinhar para provar algo, e não para cuidar de alguém. E porque, dessa vez, havia uma criança envolvida. A chuva caía fina quando ela entrou de novo pela porta da cozinha. Não anunciou presença. Não precisou. O barulho dos talheres e das panelas pareceu diminuir sozinho.
como se o lugar tivesse aprendido a reconhecê-la sem ver. Mauro foi o primeiro a perceber. Ela voltou, murmurou. Dessa vez ninguém riu. Ninguém fez piada. Alguns abaixaram a cabeça. Outros apenas observaram, como quem vê algo frágil demais para tocar. Ela parou perto da bancada, apoiou a bolsa no chão e olhou em volta. A cozinha estava diferente, mais limpa, mais silenciosa, menos vaidosa. O que aconteceu? Perguntou. Mauro hesitou. Uma criança, disse por fim. Mesa 3. Alergia grave. Os pais não sabiam. Ela passou mal depois de provar o prato. A ambulância já veio. Está estável. Mas o pai está em choque. A mulher fechou os olhos. Não foi surpresa. Foi lembrança. Onde ele está? Perguntou. No fundo do salão. Não sai do lugar. Ela assentiu, tirou o casaco devagar e o colocou sobre a cadeira. Arregaçou as mangas com um gesto antigo automático, como quem volta para um idioma esquecido. Vamos cozinhar para ele, disse. Não para o restaurante. Para ele. Mauro engoliu seco. O quê? Comida não cura tudo, ela continuou. Mas às vezes é a única coisa que mantém alguém em pé. Enquanto Mauro organizava os ingredientes, ela começou a trabalhar. Não havia pressa. Não havia espetáculo. Cada movimento tinha uma razão. Cada pausa também. Lucas observava de longe, sem filmar. Pela primeira vez desde que tudo começara, entendeu que nem tudo precisava virar registro. A senhora... Ele arriscou. Por que sumiu? Ela não respondeu de imediato. Continuou mexendo a panela. Porque cozinhar deixou de ser cuidado, disse por fim. Virou vaidade. O silêncio se abriu para a história que ela nunca contou. Décadas antes, ela fora tudo o que agora diziam. Premiada, disputada, celebrada. Cozinhas inteiras queriam seu nome. Chefes queriam sua aprovação. Programas queriam sua imagem. Mas no meio disso tudo, algo tinha quebrado. Um dia, um dos seus restaurantes recebeu um grupo importante. Gente influente. Gente que não aceitava erro. Um prato saiu errado. Não perigoso. Apenas errado. Ela corrigiu. Pediu desculpas. Ofereceu outro. Não foi suficiente. Houve humilhação pública, manchetes cruéis, comentários, questionamentos. E no meio da tempestade, alguém que ela amava adoeceu. E ela não estava lá. Eu ganhei prêmios naquele ano, disse ela com a voz baixa. Mas perdi o que não volta. Depois disso, cada panela passou a pesar demais. Ela tentou continuar. Não conseguiu. Então eu parei, concluiu. E fui cozinhar onde ninguém aplaudia. Mauro ficou imóvel. E nunca mais voltou? Ela deu de ombros. Até ontem eu achava que não precisava. O prato ficou pronto, simples, reconfortante. Nada que sairia em revista. Mauro levou até a mesa do fundo. O pai estava ali, sentado, com os olhos perdidos, segurando o celular como quem espera uma ligação que nunca vem. É por conta da casa, disse Mauro sem saber explicar. O homem provou uma colher. E chorou. Não alto, não de forma visível. Chorou daquele jeito silencioso de quem estava segurando tudo sozinho havia tempo demais. Obrigado, murmurou. A mulher observou de longe com os braços cruzados. É por isso que eu cozinho, disse. Quando lembro. Naquela noite ela foi embora sem falar com jornalistas, sem aceitar convites, sem prometer nada. Mas deixou algo para trás. Um caderno velho. Na capa, apenas uma frase escrita à mão. Cozinhar é escutar. Mauro segurou o caderno como quem segura algo sagrado. A senhora vai voltar? Perguntou. Ela parou na porta. Não sei, respondeu. Mas vocês já sabem cozinhar sem mim agora. Do lado de fora, a chuva tinha parado. E pela primeira vez em muitos anos, ela caminhou sem sentir que estava fugindo. O caderno não saiu da cozinha. Mauro tentou levá-lo para casa naquela noite, mas não conseguiu.
Algo nele dizia que aquele objeto não pertencia a uma estante nem a uma gaveta. Pertencia ao fogo, ao cheiro de cebola, ao silêncio entre uma panela e outra. Na manhã seguinte, o restaurante abriu mais cedo. Não por estratégia, por necessidade. Havia gente esperando na porta. Não clientes comuns. Pessoas. Algumas seguravam o celular, outras não. Algumas sabiam exatamente quem estavam procurando. Outras só sabiam que uma história estranha tinha acontecido ali. "Ela vem hoje?" perguntou uma mulher idosa com a voz baixa. Mauro respirou fundo. "Não sabemos." E era verdade. Ela não voltou naquele dia, nem no seguinte. Mas algo tinha mudado. O molho nunca mais foi feito do mesmo jeito. Não por receita, por postura. Os cozinheiros pararam de correr para parecer bons. Começaram a cozinhar para não errar com quem estava do outro lado. Lucas pediu demissão uma semana depois. Não porque não gostava do restaurante, mas porque decidiu estudar gastronomia. Não para aparecer, para aprender. Disse que queria entender o que ela via quando olhava uma panela. O vídeo, por sua vez, seguiu seu próprio caminho. Programas de televisão pediram entrevistas. Jornais escreveram matérias. Tentaram achar o nome dela. Alguns chegaram perto. Outros erraram feio, mas ninguém conseguiu falar com ela de novo. Até que, numa tarde comum, Mauro encontrou algo estranho. Um envelope pardo deixado discretamente na porta da cozinha. Dentro, uma única folha escrita à mão. "Não deixem que isso vire espetáculo. Se um dia alguém entrar aqui com fome, escutem antes de responder. M." Nenhum sobrenome, nenhuma explicação. Mauro sentou-se segurando o papel por longos minutos. Naquela noite, uma mulher entrou no restaurante com 2 crianças. Não pediu desconto. Não pediu favor. Apenas sentou. As crianças comeram em silêncio, concentradas, como se aquilo fosse importante demais para conversar. Quando terminaram, a mulher chamou o garçom. "Desculpa perguntar", disse meio sem jeito. "Esse prato, quem ensinou a fazer?" O garçom sorriu, apontou discretamente para a cozinha. "Alguém que não quis ficar." A mulher assentiu, emocionada, sem saber por quê. Do lado de fora, em algum lugar da cidade, uma mulher idosa caminhava devagar, carregando uma sacola simples. Parou diante de uma pequena cozinha comunitária. Olhou pela janela. Viu gente cozinhando errado, mas tentando certo. Ela entrou. "Posso ajudar?" perguntou. Ninguém riu. E ali, longe de câmeras, longe de títulos, longe de aplausos, uma lenda da cozinha continuou fazendo o que sempre fez. Não para ser reconhecida, mas para que alguém em algum lugar não precisasse comer com o prato vazio.